Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento. Esse vídeo aqui, ele faz parte de um curso de uma playlist de introdução a neurociências. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os hemisférios cerebrais e também uma estrutura chamada de corpo caloso, ok? Para começar esse vídeo, eu gostaria de retomar um ponto que eu falei para vocês lá na aula sobre sistema nervoso, que é basicamente o seguinte: o nosso sistema nervoso, quando ele está em formação, né, a gente vai utilizar critérios embriológicos ali para poder falar em relação às suas estruturas, ok? Quando esse sistema nervoso ele já está um pouco mais desenvolvido, a gente começa a precisar utilizar critérios anatômicos para poder falar sobre estruturas específicas que possuem funções específicas. E quando a gente está falando em relação ao funcionamento de sistemas, a gente vai utilizar os critérios funcionais, ok? E aí, só para poder resgatar brevemente em relação à divisão entre esses critérios, a gente tem uma estrutura chamada de prosencéfalo, tá? Que é uma protoestrutura que faz parte ali da formação do feto, do sistema nervoso do feto, que vai dar origem a outras duas grandes estruturas que compõem o nosso sistema nervoso, que é o telencéfalo e o diencéfalo. O telencéfalo nada mais é do que toda essa estrutura aqui, destacada em rosa aqui na imagem, ok? Que a gente comumente chama de cérebro, ok? E o diencéfalo, ele é basicamente essa estrutura aqui, que está sendo destacada aqui pelo meu cursor, tá? Que é uma estrutura aqui que ela está destacada em amarelo e também um pouquinho de rosa aqui também, ok? Essas estruturas, por sua vez, elas vão dar origem a diversas outras estruturas, como por exemplo, o telencéfalo, como ele engloba basicamente toda essa estrutura mais externa do encéfalo em si, ele vai basicamente compor os hemisférios cerebrais, que por sua vez vai estar associado em relação a diversas outras estruturas, como por exemplo, os lobos cerebrais, córtex cerebrais, entre outras estruturas também, entre algumas que são subcorticais também, né? Ou seja, que ficam embaixo dessa casca que a gente chama de córtex, tá? A gente também tem, né, abaixo aqui do telencéfalo, o diencéfalo, que vai dar origem em relação às estruturas talâmicas, como por exemplo, o hipotálamo, o tálamo, epitálamo e subtálamo também, tá? Então, o prosencéfalo é a estrutura, né, embriológica que vai dar origem em relação ao telencéfalo e o diencéfalo. Além do prosencéfalo, a gente tem uma outra estrutura embriológica chamada de mesencéfalo, que vai dar origem em relação a outras duas estruturas chamadas de corpos quadrigêmeos e também os pendúculos cerebrais, que são essas estruturas que estão destacadas aqui em laranja na imagem, tá? Além do mesencéfalo, a gente também vai ter o robencéfalo, tá? Que vai dar origem em relação a outras duas estruturas, né, que são maiores ali de critérios anatômicos para poder dividir o sistema nervoso, uma chamada de metencéfalo e outra chamada de mielencéfalo. O metencéfalo, ele vai dar origem ao que a gente chama de ponte e também de cerebelo. Aqui a gente tem a ponte destacada em rosa, e aqui em azul, né, a gente tem destacado o cerebelo, que é essa estrutura que fica aqui na parte de trás da nossa nuca, tá? E a gente tem o mielencéfalo, que vai dar origem em relação ao bulbo, ok? Que vai tanto receber as informações do nosso sistema periférico, como também vai enviar as informações também para o nosso sistema periférico, tá? E quem vai fazer essa comunicação com o bulbo em relação ao sistema periférico é a nossa medula espinhal, tá? Que vai pegar basicamente todos os nossos nervos saindo aqui do sistema nervoso central e vai enviar para o nosso sistema periférico, tá? Por que eu estou retomando esses pontos aqui em relação a critérios anatômicos e embriológicos? Porque nos próximos vídeos aqui dessa playlist, meu objetivo é basicamente falar em relação a cada uma dessas estruturas, falando em relação a o que são essas estruturas, onde elas estão localizadas e quais são as funções associadas em relação a cada uma dessas estruturas, ok? Então, se você quer entender mais sobre o sistema nervoso, se inscreve no canal e não perca os próximos vídeos, tá? Como é muitas estruturas, eu não vou conseguir falar tudo isso em um vídeo só. Nesse vídeo de hoje, a gente vai focar basicamente no telencéfalo e falar um pouco em relação aos hemisférios, ok? Então vamos lá, tá? Aqui a gente tem uma representação em relação a um cérebro humano, ok? Onde toda essa estrutura aqui que a gente consegue visualizar, com exceção aqui do cerebelo que a gente também consegue visualizar nessa imagem, faz parte das estruturas que são originadas aqui do prosencéfalo, ok? Ou seja, toda essa parte mais externa aqui do encéfalo, a gente vai chamar de telencéfalo, ok? E aí, duas partes que se destacam quando a gente observa essas estruturas mais externas é basicamente os hemisférios cerebrais. Então, a gente tem dois hemisférios, um direito e um esquerdo, que eles são separados por uma fissura longitudinal, que é basicamente uma divisão muito grande que a gente tem, né? Uma fissura muito, muito profunda aqui, que basicamente divide o nosso cérebro em duas partes, ok? Como eu falei para vocês, os hemisférios cerebrais, então, eles englobam boa parte daquilo que a gente chama de cérebro e, por sua vez, também
vai englobar várias outras estruturas, né? Estruturas chamadas de lobos cerebrais e também de córtex cerebrais. Entre os lobos cerebrais, né? Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar ele sendo destacado em cores diferentes. A gente tem o lobo frontal, que é esse que está destacado em azul. A gente tem em amarelo, o lobo parietal. Aqui em verde, a gente tem o lobo temporal. E em rosa, a gente tem o lobo occipital. Aqui em branco, a gente tem o cerebelo, tá? A gente tem um quinto lobo cerebral, que não é possível de ser visto nessa imagem aqui, porque ele está mais nas áreas subcorticais, né? Ou seja, ele está mais adentro do cérebro, que é basicamente o lobo insular, que a gente também vai ter um vídeo falando sobre ele, ok? E aí, né, essas partes mais externas, ok? E esses lobos cerebrais, eles vão ter estruturas pequenas, estruturas mais específicas, que vão estar associadas em relação a cada um desses lobos, que vão formar os córtex cerebrais, ok? Ou seja, o telencéfalo, por si só, ele é bastante complexo, porque ele envolve muitas e muitas estruturas, ok? Além dessas estruturas mais externas, né, o prosencéfalo ele também vai dar origem em relação a algumas estruturas mais internas, ok? Que a gente não consegue acessar diretamente quando a gente olha o cérebro assim, tá? Olhando por fora, ok? Uma dessas estruturas é chamada de corpo caloso, ok? Que está sendo destacado aqui em verde aqui na imagem, tá? Esse corpo caloso nada mais é do que um feixe de fibras axonais que vão literalmente ligar, juntar os dois hemisférios, permitindo basicamente a comunicação entre esses dois hemisférios. Além do corpo caloso, quais são as outras estruturas? A gente tem o hipocampo, que está sendo destacado aqui em verde aqui, né? Ele é chamado de hipocampo porque ele tem uma semelhança, né? Uma aparência semelhante aqui com o cavalo marinho. A gente tem a amígdala, que é essa estrutura em vermelho aqui, né? Que ela é semelhante a uma amêndoa, por isso é chamada de amígdala. E a gente também tem os bulbos olfatórios, que ela fica na parte mais interna aqui do nosso cérebro, né? Atrás dos nossos olhos, que vai fazer basicamente uma ligação direta entre o nosso sistema olfativo e o nosso sistema nervoso, para a gente poder processar informações olfativas, ok? E a gente também vai ter uma estrutura chamada de núcleos da base, que vão estar mais associados em relação a estruturas mais subcorticais, mais internas, que a gente não consegue acessar nessa imagem, mas também fazem parte ali em relação a estruturas que são derivadas ali em relação ao prosencéfalo, ok? São muitas estruturas, né? Só para a gente poder falar em relação ao que dá, né? Ou que é melhor, o que surge a partir do prosencéfalo, ok? Então, para as aulas ficarem mais fáceis e mais digeríveis aqui, a gente vai fazer igual o Jack Stripador. A gente vai por partes. Então, nesse vídeo aqui, meu objetivo é basicamente falar sobre os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, e falar sobre o corpo caloso, certo? Aí, nos próximos vídeos, a gente vai falando em relação a essas outras estruturas, tá bom? Aqui a gente tem novamente a representação, né, do nosso cérebro, mostrando aqui pra gente o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo e a fissura longitudinal que separa esses dois hemisférios, ok? Esse hemisfério, por ele contemplar, basicamente, várias estruturas ali mais corticais, mais superiores em relação ao cérebro, ele está envolvido em relação ao que a gente chama de funções cognitivas superiores, ok? Que são basicamente funções que orientam o nosso comportamento, como, por exemplo, linguagem, memória, atenção, raciocínio, representação mental de diversos tipos, controle motor voluntário, representação somatosensorial, entre vários outros processos que a gente chama de cognitivos e superiores, que estão envolvidos em relação a essas estruturas mais corticais, ok? Além disso, né, o hemisfério em si, os hemisférios em si, né, de forma geral, eles estão associados em relação a todas essas capacidades, tá? Mas existe um fenômeno que a gente chama de especialização hemisférica, que é basicamente o seguinte, que determinados hemisférios cerebrais vão estar mais associados em relação a algumas habilidades, ok? Como, por exemplo, o hemisfério direito, ele vai ser mais recrutado e ele vai ser mais ativado e mais demandado para poder processar informações relacionadas em relação a processamento de informações visoespaciais, informações espaciais, ok? Enquanto o hemisfério esquerdo, ele vai estar mais associado em relação a processamento de informações relacionadas à linguagem, tá? E isso a gente chama de especialização hemisférica. Isso significa basicamente o seguinte, que em cada hemisfério a gente vai ter estruturas mais específicas que vão estar associadas em relação a essas habilidades, ok? Mas isso não significa que esses hemisférios cerebrais, eles processam exclusivamente informações espaciais ou de linguagem, tá? Essas informações, elas são processadas por todo o cérebro, por todo o encéfalo, seja ele direito ou esquerdo. Mas essa especialização, ela acaba demandando, né? Ela acaba sendo mais
direcionada para um dos hemisférios, que vai ter maior capacidade de processar essas informações, ok? Então, lembre-se dessa informação, tá? Então, a gente tem hemisférios que têm certo nível de especialização em relação a habilidades específicas, mas, basicamente, essas habilidades elas não são exclusivas, tá? Elas só são mais demandadas, mais processadas em cada um dos hemisférios, ok? E aí, né, conectando esses dois hemisférios, a gente tem o nosso corpo caloso, novamente destacado aqui em verde, ok? E esse corpo caloso, basicamente, ele vai ligar fisicamente esses dois hemisférios e também vai permitir o que a gente chama de comunicação interhemisférica, ok? Ou seja, as informações que chegam aqui no hemisfério direito vão ser enviadas para o hemisfério esquerdo através do corpo caloso e as informações que chegam no hemisfério esquerdo vão ser enviadas para o hemisfério direito, graças a essa estrutura chamada de corpo caloso, ok? E aí, basicamente, né, aqui a gente tem uma imagem representando de forma mais realista como seria esse corpo caloso. A gente consegue ver basicamente que a gente tem várias, né, fibras aqui, né, que passam por meio desse corpo caloso. Essas fibras são chamadas de fibras comissurais, que são basicamente conjuntos de axônios, tá, que vão basicamente ligar os dois hemisférios, permitindo essa comunicação eletroquímica entre os hemisférios. E essa comunicação basicamente permite, né, processos mais elevados de consciência, que basicamente permite que a gente consiga chegar de um nível de integração de informação sensorial, cognitiva e também motora, tá? E aí, né, como que a gente descobriu essas informações em relação a essas estruturas, ok? A gente já sabia de cara sobre qual era a função do corpo caloso e dos hemisférios em relação à especialização hemisférica? Na verdade, não, ok? Existe uma condição chamada de epilepsia refratária, que é basicamente um transtorno neurológico que ele é caracterizado por uma recorrência muito grande ali de crises epiléticas, ok? Para vocês terem uma ideia sobre a gravidade dessa condição, as pessoas elas têm dezenas e dezenas de crises epiléticas todos os dias, né? Em qualquer momento, em qualquer situação. O que basicamente faz com que essas pessoas elas tenham prejuízos muito severos em relação ao seu dia a dia, tá? Imagina que você não consegue sair de casa sem que você tenha uma crise epilética. Você pode ter em qualquer momento uma crise epilética no meio da rua, né? Se você está andando de ônibus, você pode ter uma crise epilética dentro do ônibus, no mercado, no metrô, etc, tá? Ou seja, essas pessoas, elas acabam ficando muito vulneráveis justamente porque essas crises epiléticas, elas podem acontecer a qualquer momento, ok? E aí, né, a vida da pessoa começa a correr um risco, porque a pessoa ela pode cair, ela pode se machucar, bater a cabeça e começar a ter complicações mais severas, como por exemplo, um AVC, né, ou alguma coisa do tipo, tá? E aí, por que que a gente tem pessoas que têm essa epilepsia refratária, ok? Basicamente, né, uma das explicações fisiológicas em relação a essa condição é um desequilíbrio em relação a neurotransmissores excitatórios, como por exemplo o glutamato, e inibitórios como o GABA, ok? Se você tem algum desses receptores, né, ou melhor, desses neurotransmissores desregulados, eles começam a tomar conta, ou seja, você tem, por exemplo, um aumento em relação ao GABA, ou mentira, ao glutamato, que vai basicamente fazer com que os neurônios eles comecem a se ativar mais, ok? Enquanto o GABA ele vai ser diminuído, tá? E aí, basicamente, a consequência disso é que esses neurônios eles vão começar a disparar de forma sincronizada e de forma coordenada ali, e basicamente vai fazer com que determinadas regiões do cérebro apresentem uma alta atividade, ok? E essa alta atividade ela é completamente disfuncional, que basicamente faz com que o cérebro ele entre em um curto-circuito, né? Porque você está usando várias estruturas com uma ativação completamente desregulada, né, entre essas estruturas ao mesmo tempo, ok? E aí, por conta dessa ativação em relação a esses neurônios, né, em relação à ativação elétrica desses neurônios, a epilepsia refratária ela é facilmente verificada por exames de eletroencefalografia, ok? Então aqui a gente tem uma imagem no qual a gente tem aqui as ondas derivadas aqui em relação à atividade elétrica dos neurônios piramidais, ok? E quando a pessoa ela está prestes a ter uma dessas crises epiléticas, a atividade desses neurônios ela começar a se elevar, né? Elas começam a ficar mais fortes e mais intensas. E não só isso também, como vocês podem ver, que elas estão altamente sincronizadas, ok? Essa atividade em relação a esses neurônios, né, ela vai acontecer naquilo que a gente chama de colônia de neurônios. Então, ela pode estar associada em relação a uma região específica, mas ela começa a se alastrar pelo cérebro, ok?
Então, essa condição, ela pode começar em um local só, mas ela pode migrar para várias outras regiões e fazer com que essas outras regiões também comecem a apresentar esse padrão, tá? Isso basicamente vai fazer com que a pessoa entre nessas crises epiléticas, ok? Ou seja, uma situação muito ruim, uma situação muito delicada clinicamente e que prejudica muito a vida das pessoas, tá? E aí, para piorar um pouco em relação a essa situação, existem algumas pessoas que elas apresentam resistência a tratamento medicamentoso, ok? Então, você vai dar determinados medicamentos, por exemplo, inibidores em relação à atividade do glutamato para essas pessoas, e esse medicamento ele não vai surgir efeito, né, fazendo com que a pessoa ela continue tendo essas crises epiléticas de forma desfuncional. Para essas pessoas, né, para essas situações específicas, essas pessoas elas vão acabar sendo exigidas ali, né, sendo necessário que seja feito um procedimento cirúrgico com essas pessoas, tá? Esse procedimento cirúrgico nada mais é do que você literalmente abrir a cabeça da pessoa, né, e fazer um processo de ablação cerebral, ok? Essa ablação comumente acontece no corpo caloso, ok? E essa cirurgia ela é chamada de calosotomia, tá? Lembra também aquela palavra, né? Lobotomia, ok? E a gente vai falar sobre lobotomia em vídeos futuros, tá? Mas calosotomia é basicamente quando você tem o dano, né, de ablação, né, no corpo caloso, parcial, ou a retirada completa desse corpo caloso, tá? Por meio de procedimentos cirúrgicos, ok? E aí, literalmente, os pacientes, ou eles têm, né, um dano muito severo em relação a essas fibras axonais que fazem parte do corpo caloso, ou eles têm o corpo caloso completamente tirado do seu cérebro, ok? E aqui a gente tem uma imagem basicamente mostrando, né, é, um cérebro por meio de ressonância magnética estrutural, onde aqui na parte mais branca, né, a gente tem de forma mais brilhante aqui as estruturas que fazem parte aqui do corpo caloso, nessas fibras axonais, ok? E aí os participantes que passam por calosotomia, né, basicamente elas têm essas fibras ou danificadas de forma severa ou totalmente retiradas, como aqui na representação dessa imagem B aqui, tá bom? E aí, quais são as consequências dessa cirurgia, tá? De forma surpreendente, né, quando a pessoa ela acorda, os médicos que fizeram essa cirurgia antigamente, hoje em dia também, né, eles ficaram muito preocupados, porque geralmente quando a gente tem uma parte do cérebro sendo danificada ou retirada, o que a gente espera seria consequências, né, seja do ponto de vista cognitivo, motor, sensorial, perceptual, etc, tá? Mas de forma surpreendente, os problemas relacionados em relação a essa cirurgia, eles não eram totalmente visíveis, né? Então a pessoa, ela se sentia bem, ela conseguia funcionar de forma correta, ela conseguia viver a sua vida normalmente, tá? E não só isso também, como a cirurgia, ela funcionava. Então você tinha uma diminuição em relação à frequência e à intensidade das crises epiléticas e também o que eles chamam de drop attacks, ok? Que são basicamente crises atônicas ou tônicas, ou seja, que se referem em relação à contração do tônus muscular, né? A pessoa ela passa a perder o controle do seu controle muscular, né? Isso pode fazer com que a pessoa apresente essas quedas súbitas, tá? O que pode fazer basicamente que a pessoa ela se machuque, né? Possa sofrer de traumatismo, etc, ok? E aí, por que que a gente tem uma diminuição em relação a essa frequência e intensidade das crises epiléticas? Basicamente porque quando você retira o corpo caloso, você impede a comunicação dos hemisférios, tá? Então, se uma crise epilética ela começa em um dos hemisférios do cérebro, né? Ela não vai se propagar para o outro hemisfério, o que basicamente faz com que essa intensidade, também a frequência, ela também diminua, tá bom? Ótimo, tá? E aí, né? Então, a pessoa ela passou por uma cirurgia, no qual ela teve o corpo caloso danificado ou retirado, mas ela não teve nenhum tipo de prejuízo, né? Muito estranho isso, né? Porque é quase como se o corpo caloso, então, ele fosse uma estrutura inútil dentro do nosso cérebro, tá? Quase isso, ok? A gente tem dois pesquisadores muito importantes nas áreas de neurociências, um deles chamado de Roger Sperry, ok? E um outro chamado de Michael Gazzaniga, que foi discípulo do Roger Sperry, tá? Roger Sperry também, né, só de curiosidade, ele foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel em 1981, tá? Junto com dois outros pesquisadores chamados de Wiesel e Rubel, ok? Que são pesquisadores que estudaram mais a fundo em relação ao funcionamento do nosso córtex visual, tá? O Roger Sperry, por outra vez, né, ele ganhou o Nobel não pelo córtex visual, mas sim pelo estudo em relação ao corpo caloso, especificamente estudando pessoas que passaram pela cirurgia de calosotomia, tá? Essas pessoas elas eram chamadas de
pessoas com cérebro dividido ou pessoas com split brain, ok? E o Michael Gazzaniga também realizou esses estudos, embora ele não tenha ganhado o prêmio Nobel, tá? E outra curiosidade interessante é que o Michael Gazzaniga, ele basicamente é o autor de um dos livros que embasam aqui a nossa disciplina, o livro chamado de Ciência Psicológica, tá? Então é um excelente livro, se você não leu esse livro, ele é facilmente encontrado aí para você poder comprar ou na internet, não vou falar como, tá? Mas talvez se você jogar o nome do livro no Google, vocês consigam encontrar, tá? Que é um livro muito bom de introdução a neurociências, e o capítulo 3, né, ele basicamente traz muitas informações sobre neurociência que basam aqui as nossas aulas, ok? Mas voltando aqui para a nossa aula, tá? Esses dois pesquisadores, eles fizeram uma contribuição muito importante, que foi basicamente tentar entender qual era a função desse corpo caloso, ok? Se as pessoas que passaram por essa cirurgia, elas não tiveram nenhum tipo de prejuízo clínico visível ali, né? Qual seria a função, então, desse corpo caloso, tá? Para a gente poder entender em relação à função do corpo caloso, a gente precisa falar sobre lateralização hemisférica, tá? O que significa isso? Basicamente, o nosso cérebro, né, ele recebe informações de diferentes áreas do corpo, mas essas áreas, elas basicamente vão processar essas informações de forma cruzada, tá? O que significa isso, ok? De forma simples, para vocês poderem entender, quando eu estou movimentando a minha mão direita, ok? Ou a área cerebral, né, a parte do meu cérebro que vai estar enviando essas informações, né, basicamente vai ser o meu hemisfério esquerdo, ok? Quando eu estou movimentando a minha mão esquerda, a área do meu cérebro que vai estar enviando essas informações para que eu consiga movimentar a minha mão é o meu hemisfério direito, ok? Ou seja, as informações, elas são cruzadas, né, quando a gente pensa em relação a aspectos hemisféricos, tá? A gente pode falar em relação à mão, a gente pode falar em relação ao tato, ok? Ou seja, quando eu passo a mão aqui na minha mão, né? Eu estou passando o dedo aqui na minha mão, né? A sensação, né, que eu estou sentindo de que algo está encostando na minha mão, ela está chegando aqui na minha mão esquerda, mas a parte do meu cérebro que está processando essa informação é meu hemisfério direito. E a mesma coisa acontece também na visão, ok? Então, quando a gente pensa em relação ao nosso campo visual, a gente pode pensar em relação a um campo visual aqui de quase 180 graus, né? Que ele pode ser dividido entre o campo visual esquerdo, das coisas que eu consigo ver à minha esquerda, e o meu campo visual direito, ok? Essas informações, né, elas vão chegar aqui no fundo do nosso olho, em uma estrutura chamada de retina, ok? Essa retina, ela basicamente vai ser composta ali por várias células, tá? E essas células, elas vão se ativar quando a gente tem recebimento de luz que fazem parte desse campo visual, ok? Porém, essa retina, ela basicamente pode ser dividida em duas partes, tá? Uma parte que ela é chamada mais de temporal, que ela fica mais próxima aqui das têmporas, ok? Ou seja, na parte mais externa aqui da nossa face, ok? E uma outra estrutura, né, uma outra região aqui chamada de nasal, que é uma região que fica mais perto aqui do nosso nariz, tá? E as informações, né, que estão no nosso campo visual, elas chegam em pontos diferentes em relação a essa estrutura da retina, ok? Então vamos pensar em relação a informações luminosas que estão saindo aqui do meu campo visual esquerdo, tá? Essas informações, elas vão chegar na região nasal do meu olho esquerdo, ok? E na região temporal do meu olho direito, tá? Enquanto as informações do campo visual direito, elas vão chegar no campo nasal do meu olho direito e no meu campo temporal do meu olho esquerdo, tá? Essas informações, né, elas podem ser processadas tanto ipsilateralmente quanto contralateralmente, ok? O que significa isso? Que essas informações, elas vão percorrer um nervo, tá? Chamado de nervo óptico, elas vão chegar em uma estrutura chamada de quiasma óptico, ok? Esse quiasma óptico aqui é basicamente essa estrutura aqui que tem um formatozinho de X, né? Que fica aqui basicamente na parte mais frontal do nosso cérebro, tá? E as informações daqui, elas vão ser enviadas para uma outra estrutura chamada de tálamo, tá? No tálamo, a gente vai ter conexões desses axônios aqui com a estrutura chamada, né, de núcleo geniculado lateral, e essas informações depois elas vão fazer uma sinapse que vão ser enviadas aqui para uma estrutura mais no fundo, né, mais atrás aqui do nosso cérebro, ok? Que é o nosso córtex visual, tá? A gente vai ter uma aula falando somente sobre esse córtex visual, que essas regiões que estão destacadas aqui em azul ou em laranja, ok? E aí, né, quando a gente está falando em relação a processamento de informações ipsilateral, a gente está falando em relação à informação que chega em um lado do hemisfério, tá? Ou seja, a informação do campo visual direito, ela chega aqui no hemisfério, né?
esquerdo, e ela vai ser enviada aqui pelo nervo pelo mesmo hemisfério, e vai ser processada pelo mesmo hemisfério, tá? Ou seja, a informação chegou aqui na têmpora, né? Ou seja, do lado esquerdo do olho, e foi processada pelo hemisfério esquerdo do cérebro, tá? Outra forma de processamento ipsilateral é quando a gente tem informação aqui do campo visual esquerdo, que chega na área temporal aqui da nossa retina, e vai ser processada aqui na parte mais à direita do nosso olho, né? E essa informação mais à direita do nosso olho aqui vai ser enviada aqui ipsilateralmente para o nosso hemisfério direito, tá? Porém, as informações, né, elas também são processadas do ponto de vista contralateral, que é basicamente o seguinte: quando a gente tem informação aqui no nosso campo visual direito, ela vai ser processada aqui, né, na região mais nasal do nosso olho direito, né? O que significa que basicamente essa informação ela está mais à esquerda, no fundo da nossa retina, e essa informação ela vai passar pelo quiasma óptico e ela vai atravessar para ser processada no nosso hemisfério esquerdo, ok? Ou seja, ela estava aqui no lado direito, ou seja, pelo olho direito, mas a informação ela só vai ser processada pelo hemisfério esquerdo. A mesma coisa acontece aqui nessa outra linha aqui, nessa outra linha que representa aqui a ligação dos nervos, tá? Então, a gente tem uma informação saindo do campo visual esquerdo, que vai chegar aqui na área nasal do nosso olho esquerdo, mas do lado direito, né, da retina, e essa informação ela vai viajar contralateralmente para o nosso hemisfério direito, para ser processada aqui, né, pelo núcleo geniculado lateral, e depois ser enviada aqui para o nosso córtex visual, tá? E aí, né, esses dois conceitos eles são muito importantes, porque eles estão falando basicamente em relação a como essas informações eles se cruzam, né, por essas fissuras aqui, né, comíssuras, né, na verdade, tá? Que basicamente são esses nervos que eles cruzam de um lado para o outro do cérebro, ok? E quem ajuda a fazer isso é o corpo caloso. Tá? Aqui a gente tem uma outra representação, né, mostrando que a gente tem aqui esse processo da visão, mostrando em relação a esse processamento ipsilateral e contralateral, ok? Ou seja, a gente tem informações aqui que elas saem do campo visual direito, elas chegam aqui no olho esquerdo, mas elas vão ser processadas aqui no hemisfério esquerdo, ok? E aqui a gente tem a mesma coisa, né? Então a gente tem a informação do campo visual esquerdo, né? Que vai chegar no nosso olho direito ou esquerdo, tá? Melhor, no olho esquerdo aqui, e vai ser processado contralateralmente aqui no hemisfério direito, ok? E não só isso também, como a gente tem processos táteis e motores também que são processados ipsilateralmente e contralateralmente, tá? Então, como eu disse para vocês, quando eu movimento a minha mão direita, a área do meu cérebro que vai estar processando essa informação motora é meu hemisfério esquerdo, ok? E quando eu estou movimentando a minha mão esquerda, né, a informação ela vai estar sendo enviada aqui pelo meu hemisfério direito, ok? E aí, né, a gente tem aqui algumas estruturas, né, que a gente vai explicar mais a fundo em aulas futuras, que vão processar essas informações, certo? Tá? E aí, o que o Michael Gazzaniga e o Roger Sperry eles observaram, tá? Então, eles pegaram, basicamente, pacientes que passaram pela cirurgia de cérebro dividido, e eles colocaram esse paciente em um contexto controlado, ok? No qual eles ficavam parados em uma cadeira, e dentro dessa cadeira tinha basicamente uma tela, tá? Essa tela, né, ela tinha uma divisão no centro dela que basicamente permitia que os pesquisadores controlavam exatamente o que a pessoa ela via no campo visual esquerdo, ok? E o que ela via no campo visual direito, tá? E aí, né, por exemplo, a pessoa estava olhando para aqui para essa tela, no qual, no campo visual direito, estava aparecendo um garfo, tá? E aí, se o pesquisador ele perguntasse o que ele estava vendo aqui no campo visual direito, a pessoa ela conseguia responder que era um garfo, ok? Porém, né, se a pessoa ela estivesse vendo, né, o que estava aqui no campo visual esquerdo, tá? E os pesquisadores perguntassem para ela o que ela estava vendo aqui no campo visual esquerdo, ela não conseguia nomear o que era aquilo, tá? Olha só, ela estava vendo que era uma colher, tá? Mas, se ele perguntasse, né, o que ele estava vendo nesse campo visual, ok? A pessoa ela não conseguia verbalizar o que ela estava vendo, tá? Mas, se o pesquisador falasse assim, ó, eu quero que você use a sua mão esquerda e você pegue o objeto que você está vendo aqui no campo visual direito. A pessoa ela conseguia facilmente direcionar a mão e pegar o objeto aqui na parte de trás da mesa, ok? Por quê? O que estava acontecendo aqui?
Significa basicamente que quando a pessoa ela passa por uma cirurgia de cérebro dividido, os cérebros eles se tornam independentes um do outro, tá? E como ele não tem mais a comunicação interhemisférica, uma informação que chega num hemisfério do cérebro não é passada para o outro hemisfério. E uma informação que chega no outro hemisfério não é passada para o outro, ok? Lembra que eu disse que a gente tem um nível de especialização hemisférica e que a linguagem ela está mais localizada, né, no hemisfério esquerdo? Isso basicamente explica esse efeito aqui, tá? Que é basicamente o seguinte, que, basicamente, né, a pessoa ela conseguir nomear o que ela está vendo em relação ao objeto, ela vai precisar de algumas estruturas aqui que fazem parte do hemisfério esquerdo, ok? Se a informação ela é contralateral e ela está vendo aqui a informação no hemisfério direito, ela vai conseguir nomear esse objeto normalmente, ok? Mas, se a informação ela está no campo visual esquerdo, ok? Ou seja, a informação ela está sendo processada no hemisfério direito, que não é bom em processar informações de linguagem, ela não vai conseguir nomear aquele objeto, tá? Mas o hemisfério direito, ele é bom em relação a processos espaciais. Então a pessoa ela consegue literalmente movimentar a mão dela para poder pegar o objeto que ela estava vendo, ok? E é muito louco isso, né? Que é quase como se a pessoa ela tivesse duas consciências separadas ali, né? De fato, separadas ali de certa forma pela a linguagem, ok? Muito louco isso, tá? E aí essa aqui foi uma das descobertas aqui em relação aos estudos do Roger Sperry e do Michael Gazzaniga, tá? Eu vou deixar um vídeo na descrição, né, que é basicamente uma entrevista com o Michael Gazzaniga, onde ele explica um pouquinho melhor em relação a essas pesquisas aqui, ok? E aí, né, é um vídeo bastante interessante, recomendo que vocês assistam, tá? E aí, um ponto legal que a gente pode pensar é o seguinte, né? Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma mulher, né? Que ela tá chutando uma bola aqui com a sua perna direita, tá? Então, se as informações elas são contralateralizadas, para ela poder chutar essa bola, né? Quem vai estar enviando essa informação vai ser o hemisfério esquerdo dela, tá? Que basicamente vai enviar as informações aqui para a perna direita dela, tá? A mesma coisa acontece aqui com essa outra mulher, ou melhor, a mesma mulher, né? Que ela está escrevendo aqui com a mão direita, tá? Então, a parte do cérebro que vai enviar essas informações motoras para ela conseguir movimentar a caneta, sentir a caneta, pressionar a caneta, ou seja, aplicar uma pressão específica para essa caneta para que ela consiga escrever, né? Vai ser o hemisfério esquerdo aqui, tá bom? Um ponto interessante é o seguinte, tá? Que quando a gente está pensando em relação a esses comportamentos mais complexos, nesses comportamentos mais planejados, né? Isso não envolve apenas o controle motor, mas envolve o planejamento visoespacial, o monitoramento sensorial e também, às vezes, o uso da linguagem, né? Seleção lexical, ortografia, tá? E quem vai permitir, basicamente, que os hemisférios eles integrem essas informações para que a gente consiga apresentar esses comportamentos complexos é basicamente aqui o nosso corpo caloso, ok? Não significa que pessoas que passaram pela cirurgia de cérebro dividido, né, elas não consigam fazer essas atividades aqui, porque, de certa forma, né, ela consegue movimentar a cabeça e mudar, né, onde que está a informação no campo visual, né, digamos assim, tá? Mas, existem alguns prejuízos ainda assim que podem ser verificados, né? Embora eles são mais específicos, né? E não vão causar um grande prejuízo em relação à vida da pessoa, tá? Mas o corpo caloso tem essa função, ok? Que é basicamente enviar as informações de um lado para o outro do cérebro e integralizar esses processos planejados, né? Envolvendo ali várias funções, né? Visual, motora, sensorial e também processos de linguagem, ok? E aí, para poder finalizar essa aula, né, eu só gostaria de desmentir, né, um neuromito que a gente tem, muito popular na internet, que é basicamente que a gente tem um conceito de dominância hemisférica, tá? Notem que eu não estou falando de especialização hemisférica, ok? Mas sim de que esse conceito, ele foi um conceito que ele foi criado pela mídia, né, principalmente ali por jornalistas, que quando eles descobriram as descobertas ali do Roger Sperry, né, e seu prêmio Nobel, junto com o Michael Gazzaniga, né, eles basicamente tentaram passar essa informação para o público de forma muito simplificada, ok? E aí, qual foi o neuromito que foi criado? Que basicamente existem pessoas que têm maior dominância em relação a um lado hemisfério do cérebro, e essas pessoas elas estariam associadas em relação a habilidades específicas, como por exemplo, pessoas que são mais realistas, mais críticas, matemáticas, detalhistas, organizados, racionais, né? E que conseguem processar mais informações linguísticas complexas, ok? Enquanto no hemisfério direito, isso estaria associado em relação a pessoas que têm, né, melhor processamento de informação abstrata, artística, intuitiva, impossível, não linear e etc, tá? Essa
mentira, né, esse neuromito, ele foi tão propagado, ok, que muitas pessoas começaram a vender cursos, começaram a vender livros, propagando de que existem pessoas que são mais lógicas, porque elas usam mais o lado esquerdo do cérebro, e pessoas que elas são mais artísticas e criativas, porque elas usam o hemisfério direito do cérebro. E esses cursos, eles ensinavam como você pode se tornar uma pessoa mais lógica, utilizar o seu hemisfério esquerdo, como você pode se tornar uma pessoa mais artística, usar o hemisfério direito, e etc, tá? E aí, muita gente caiu nessa pseudociência, tá? Mas eu só quero deixar claro com essa aula aqui de que isso aqui é bullshit, ok? A dominância hemisférica, ela não se refere à especialização hemisférica, né? A especialização significa que a gente vai processar determinados tipos de informações de um lado do cérebro do que de outro, ok? Mais de um lado do cérebro do que de outro, mas não significa que essa informação ela é exclusivamente processada e não significa que está associada em relação a habilidades específicas da pessoa. Certo, gente? E aí, né, a gente finaliza essa aula aqui. No próximo vídeo, então, a gente continua nessa saga de falar sobre as estruturas cerebrais e eu falo para vocês em relação aos lobos cerebrais e dou uma apresentada breve ali em relação à divisão que a gente tem em relação aos córtex cerebrais, ok? Se você ficou até aqui no vídeo, agradeço muito por você assistir o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu e até mais.